Alô, gente amiga, tudo bem? Numa boa, legal. As pessoas dizem por aí o seguinte, Robson, histórias do passado são histórias do passado, mas não é bem assim. As pessoas acham que o passado reservava momentos de muito silêncio, muita solidão, e as pessoas viajavam na imaginação. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, existe um ditado que dizem que as coisas velhas são coisas certas. Recebemos uma mensagem de uma pessoa que conta um fato ocorrido na década 1930, em Tinguá, aqui no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. As pessoas dizem que no passado aconteciam coisas que não aconteceriam nos dias de hoje. Isso é um ledo engano. O inimigo de nossas almas, o pai da mentira, ele é o mesmo desde sempre, lá no início de todas as coisas. Nos é chegado um fato de uma pessoa, como eu falei anteriormente, na década de 30, no município de Tinguá, que morava numa casa muito humilde, porque naquela época a rede elétrica não chegava a todas as residências, se é que havia rede elétrica. Era um homem pacato que se chamava Senhor José Domingos. Ele era o único na família que não era cristão, não professava nenhuma fé. E era um homem que tinha o hábito de contar mentiras. Ou melhor, ele se equivocava, ele amplificava alguns fatos e fugia à realidade das coisas. Sempre que falava uma coisa que não estava de acordo com a realidade, a sua esposa, senhora Leontina, retrucava. Cê não é bem assim. E ele continuava levando a sua vida. Em seu relato, ou melhor, no relato dessa pessoa que nos fornece esse material, ela cita que havia um problema entre o senhor José Domingos e um homem que tinha uma casa onde ele mexia com coisas que não eram boas. Digamos que mexia com forças estranhas que sempre existiram, existem e sempre existirão. Pode mudar a sua forma, mas elas estão aí. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas vai durar até um determinado tempo. E a igreja do Senhor terá o livramento e viverá uma vida eterna junto com Jesus. Mas até lá, entre aspas, tem muita água para correr debaixo desse rio. Senhor José Domingos era um homem pacato. Trabalhava em casa, trabalhava na roça e era um bom chefe de família. Mas começou a haver um determinado problema, uma rixa, uma rusga com esse senhor que era uma pessoa afastada da sociedade. Nós não sabemos o nome. E numa dessas confusões, numa dessas brigas, nesse bate-boca, esse homem disse para o senhor José Domingos: o senhor ainda vai se ver comigo. O senhor não sabe com quem está se metendo. Você não sabe com quem você está se metendo. Mais ou menos uma coisa assim. A família sempre aconselhava José Domingos a não se meter com aquele homem. Não valia a pena comprar uma briga com uma pessoa que não sabia. Que a família, ninguém sabia com que aquele homem se metia, o que ele queria dizer com aquilo. Você não sabe com quem está se metendo? É um homem sanguinário? Ele tinha amizades que não prestavam? Podia ter jagunços e mandar fazer uma covardia com o senhor José Domingos? Pois bem, as brigas continuavam.
E a vizinhança aconselhava José Domingos: não se meta com esse homem. Esse homem tem pacto com o maldito. Vocês sabem quem é o maldito. De uma certa feita houve uma briga e não foi coisa pequena. E esse homem diz a Zé Domingos: você não passa dessa semana. Era muito comum ouvir naquela casa nas madrugadas, principalmente às sextas-feiras, urros, gemidos, gargalhadas. Durante toda a madrugada era aquela confusão. A vizinhança não se metia. Era difícil ter acesso às autoridades constituídas naquela época. A polícia era muito pequena e não conseguia atender a todos. Era muito comum ver sangue de animal na porta daquele homem. Era muito comum ver vultos naquela área. As pessoas ouvindo vozes, gargalhadas, animais sumindo, animais mortos com dentadas, expostos na estrada. De uma certa feita, José Domingos, que saía com seu cavalo, era o transporte da época, pelo menos dele, para ir a uma venda, uma tendinha para comprar mantimentos para casa, ia e voltava a cavalo. Como eu disse anteriormente, eram os anos 1930. Zé Domingos teve que ir a uma venda e aproveitava para bater um papo com os amigos, tomar aquela cachaçinha. E era bem tarde da noite, ele já voltava para casa, tranquilo, com toda a família. Era uma noite de sexta-feira. Para quem conhece essas coisas, sabe o que quer dizer sexta-feira. Não sei porquê. Zé Domingos tinha ido a uma tendinha e ficou lá batendo um papo com os amigos até tarde da noite. Eram famílias tradicionais, antigas, ali naquele local. Ao voltar para casa, mais ou menos por volta da meia-noite, o cavalo de Zé Domingos trava, para, como se tivesse refugado. Ele, oi, aquele jeito de quem anda a cavalo, vamos! Mas ele, quando olha para frente, levanta o lampião, ele não acreditou naquilo que ele viu. O que é isso que eu estou vendo? Segundo o relato, Zé Domingos viu algo parecido com um urso muito grande. Não, urso não pode. Por essas bandas não dá urso. Um macaco? Também não. Não conheço macaco aqui. Está lá, no texto que mandaram aqui para a produção. Enquanto o cavalo refugava, ele levantou bem o lampião e viu que 2 olhos, meio assim avermelhados, estavam fixados e rosnava. Zé Domingos arranca de um facão, homem muito valente, acostumado a andar por ali, porque ele plantava ali também, e vai de encontro àquela coisa. Se aproxima. Quando ele olha dentro dos olhos daquela coisa, não era macaco, não era urso, era um lobo alto, forte e rosnava para ele. Zé Domingos vê algo parecido com um lobo. Não era um lobo. Alto, quase 2 metros de altura,
ombros largos, mãos, ou melhor, patas, com dedos compridos? Veio à sua mente algo que a sua esposa, a família, sempre dizia: Zé Domingos, nós falamos muito de Deus para você. O inimigo de nossas almas, ele cria fantasmas, figuras. Ele cria uma atmosfera de medo, ainda que você não veja nada. Um dia, quem sabe, eu tenho um encontro com esse Deus de vocês. Tudo aquilo veio na mente dele, enquanto ele via aquela figura monstruosa, fantasmagórica, e aquilo uivava. Mas falou com ele. Eu disse a você que havia o dia em que iríamos nos encontrar e ter um acerto de contas, porque você não sabe com quem você está se metendo. Eu lhe avisei. Eu nunca cheguei perto da sua casa porque tem umas coisas lá perto que eu sei quem é, porque sei que a tua família é do outro lado. Mas você não. Agora você vai ver quem sou. Um homem, ou melhor, uma coisa, com a aparência de um urso, de pé, ombros largos, dedos compridos. Ora, isso é coisa de filme, de história. Zé Domingos estava lidando com uma coisa que tem o poder de se transformar no que quer. Eu não quero fazer aqui um paralelo entre a Bíblia Sagrada e essas coisas, mas a própria Bíblia diz que o demônio é o pai da mentira. Haverá um tempo até que, se não vigiássemos, ou melhor, se nós não tivermos o conhecimento e não vigiar, possivelmente até os escolhidos serão enganados. Não sabemos do que se trata. Bom, voltamos então aos anos 30. Naquele exato momento, segundo a narração, se dá um embate físico, uma conflagração. E naquele momento, José Domingos começa a lembrar das orações que a família fazia para ele, em favor dele. Arranca do seu facão e é prontamente atacado num golpe muito rápido no seu braço. Uma mordida atinge os ligamentos do seu braço, alguns tendões responsáveis pelo movimento dos braços. Ensanguentado e ferido, ele recebe mordidas no corpo inteiro e aplica alguns golpes naquela criatura, ou naquilo, ou naquele ser, ou naquela imagem, ou naquela mentira, ou naquela figura, ou naquilo em que essa coisa se mostrava para ele naquele momento. A criatura ferida e José Domingos praticamente sem o seu braço. Veio de cavalo até em casa. E a família, preocupada com a demora, eles costumavam chegar de madrugada, mas nem tão tarde. Já havia algumas pessoas na casa de José Domingos preocupadas. O que aconteceu com o senhor José? A família também não sabemos. Olharam para aquela casa e a casa estava escura. Quem ia lá também não estava em casa. Instantes depois, José chega a cavalo totalmente ensanguentado. As suas roupas lavadas de sangue. E ele contou a história. A família toda reunida, alguns balançaram a cabeça. Talvez José tenha bebido, passou da conta. Talvez José tenha passado da conta.
naquele aperitivo, mas socorreram ele, levaram ao médico e ele ficou com o seu braço defeituoso. Naquele momento, contando como foi o embate, a briga, a confusão, saíram todos armados naquele momento para dar uma busca na área e nada foi encontrado naquela madrugada. O dia amanheceu com muitas pessoas na porta de José, dizendo: Senhora Leontina, por favor, venha aqui fora e venha com José. Queremos lhe mostrar uma coisa. Certamente o José já era motivo de chacota em meio a todos que moravam ali perto. Vamos até a próxima quadra, perto da fazenda abandonada, que queremos lhe mostrar uma coisa. Meus amigos, senhores que nos assistem agora, um amigo de José diz: veja, ali, na cerca de arames farpados, estava lá aquele homem que ameaçou José naquela noite, naquela confusão. E acharam: José, você matou esse homem? Não. A última briga que eu tive com esse homem, eu fui ameaçado por ele. Coincidentemente, um tempo depois, que foi ontem à noite, eu fui atacado por essa coisa. E eu me defendi, desferi o meu facão contra ele, atingi a barriga, a espada entrou no bucho dele. Zé, olha aqui. Lá estava, senhores, aquele homem ensanguentado, com furos na região do abdômen, mas o que mais impressionou foi que entre os dentes daquele homem estavam vestígios da camisa de José Domingos. Essa história abalou a toda a vizinhança. O tempo passou e Leontina, que sempre desmentia José Domingos quando ele estava equivocado ou aumentava uma narrativa, ela nunca desmentiu. E todas as vezes que ele contava esse assunto, já depois de convertido, Leontina não retrucava, não se manifestava. Essa história é comentada até hoje entre a família e os herdeiros que ainda estão vivos. José e Leontina já se encontram com o Senhor, porque antes de partir desta vida, José aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Não fosse uma intervenção divina, José tinha sido morto por uma coisa que nós não sabemos explicar. Meus amigos, no nosso dia a dia, em toda a nossa história, vamos lidar com coisas que não conhecemos. O pai da mentira, ele pode tomar diversas formas. Casas mal assombradas podem existir? Podem. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela diz uma coisa muito interessante. Assim como você pensa, assim será a sua vida. De todas as coisas que você guardar, guarde o vosso coração, ou entenda o seu pensamento, porque deles procedem as fontes da vida. O pai da mentira veio para matar, roubar e destruir. Destruir o bom pensamento, matar os bons costumes, matar a nossa credulidade, destruir as nossas vidas com suas mentiras, usar pessoas, objetos, animais. Bem, eu não quero me estender com coisas que estão aí. Informação é poder. Eu acho que se você contestar essa narração,
Você não está contestando a minha narração, mas sim o fato que me chega para ser narrado nesta noite. Portanto, não ria, não duvide de uma pessoa quando contar algo sobrenatural a você, porque temos que ter fé em Deus, buscar a Deus, ter intimidade com o Senhor, para que não caiamos nas ciladas de Satanás. Que Deus lhe abençoe. Creia. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Aceite Jesus. Creia em Jesus. Viva com Jesus. E praga nenhuma chegará à tua tenda. Que Deus te abençoe. Eu sou o Robson Gomes. Prazer estar com você. Não se esqueça de dar o seu like e apertar o sininho das notificações para receber sempre um vídeo novo. Narração Robson Gomes, produção, direção e arte de Yuri Ribeiro. Até lá.